Leitura do artigo Energia Nuclear no Brasil: Regulamentação, Corrupção e Perspectivas para a Geração de Energia. Os autores são Michael Jordan Lacerda Cordeiro, Maurício Felipe Benfica de Oliveira, professor da UFPEL Daniel de Abreu Pereira Ur e a Júlia Galego Ziero Ur. Resumo: esse artigo fornece uma visão geral do desenvolvimento histórico do ambiente regulatório nuclear brasileiro e suas implicações para a corrupção no setor de energia nuclear. Embora a transição das políticas de energia nuclear do Brasil de uma abordagem centrada no militarismo para perspectivas civis após a redemocratização no país na década de 80, o artigo destaca a importância da diversificação da energia nuclear para a estabilização e geração de energia de baixo carbono no Brasil. Discute os desafios e vulnerabilidades da indústria nuclear brasileira, concentrando-se no escândalo de corrupção de 2015, que revelou pagamentos impróprios, má administração, suborno e lavagem de dinheiro na construção da usina nuclear de Angra 3. O estudo propõe melhorias na governança corporativa do setor brasileiro para minimizar casos potenciais de corrupção e contratos futuros. Analisa o conflito de interesses entre instituições reguladoras, agentes da indústria e o ambiente corporativo. Este artigo também compara o quadro regulatório nuclear brasileiro com regulamentações internacionais e discute estratégias para combater a corrupção na geração de energia nuclear. As considerações finais enfatizam a necessidade de reformas institucionais para proteger e desenvolver a indústria nuclear brasileira. Introdução: o uso da energia nuclear no Brasil começou em 1985 com Angra 1, a primeira usina a entrar em operação comercial. Este uso foi no último ano do regime militar brasileiro, que desenvolveu suas políticas de energia nuclear ao longo do seu tempo do governo. Além disso, várias empresas estatais foram criadas durante o período militar para regular e operar no setor de energia do país. A justificativa para a adoção dessa nova fonte de energia no país foi a necessidade de diversificar a matriz energética, com o objetivo de estabilizar a produção de energia e gerar energia de baixo carbono. A partir de 1985, o Brasil embarcou em um processo de redemocratização. Gestores eleitos lideraram a transição das políticas de energia nuclear, pivotando de uma abordagem centrada no militarismo para políticas fundamentadas em uma perspectiva civil. A mera transição da liderança política implica custos em termos de aquisição de conhecimento e gestão no setor energético, implicando assim em uma mudança na indústria de energia do país. Durante a década de 1990, o país passou por um processo de liberalização econômica de energia no país. Durante a década de 1990, o país passou por um processo de liberalização econômica em conjunto com a estabilização da moeda, resultando em controle efetivo da inflação e rápido crescimento econômico. O crescimento econômico gerou um aumento de demanda por energia. Em 2000, Angra 2, a segunda usina nuclear do Brasil, iniciou suas operações e foi percebida como uma base vital para o sucesso contínuo da economia do país. Apesar de receber autorização para construção e operação em 1975, a terceira usina termoelétrica brasileira, Angra 3, nunca entrou em operação. Os gastos para a implementação da usina continuaram ao longo do tempo. Em 2015, veio à tona um escândalo de corrupção no programa nuclear brasileiro. Esse escândalo revelou pagamentos indevidos a agentes públicos e privados, má gestão de empresas estatais, suborno, corrupção e lavagem de dinheiro na construção da usina nuclear. As investigações revelaram que essas vulnerabilidades eram um comprovante endêmico na governança da administração das empresas estatais de energia nuclear. Essas investigações iniciaram uma série de julgamentos, prisões e tentativas de reformas institucionais
para proteger e desenvolver a indústria nuclear brasileira. Esse artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento histórico do ambiente regulatório nuclear brasileiro ao leitor internacional, compará-lo com regulamentações internacionais e propor melhorias na governança corporativa do setor brasileiro para minimizar casos potenciais de corrupção em contratos futuros. Teoricamente, há um conflito de interesses entre os agentes envolvidos no setor, instituições reguladoras e o próprio ambiente corporativo. Episódios de corrupção destacam-se que as instituições brasileiras do setor são fracas e suscetíveis a pressões. Esse estudo começa com o contexto histórico do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, seção de História do Desenvolvimento da Energia Nuclear no Brasil, as seções de Regulamentação da Energia Nuclear no Brasil e como a corrupção influencia a geração de energia nuclear no Brasil, examinam a regulamentação da energia nuclear no Brasil, como corrupção influencia a geração de energia nuclear. Essas são seguidas por uma seção que discute estratégias para combater possíveis casos de corrupção na geração de energia nuclear. Seção Como combater possíveis casos de corrupção na geração de energia nuclear. E o contexto internacional, discussão contexto internacional e geração de energia nuclear no Brasil. Finalmente, apresentamos as considerações finais na seção de conclusões. A história do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil. A história do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil teve início após 1934, quando foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral em 1940. Foi estabelecido um acordo de cooperação entre Brasil e os Estados Unidos para pesquisa de minerais radioativos. Em 1949, o governo brasileiro criou um Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, para avançar na pesquisa de física nuclear. A cooperação estreita com os Estados Unidos persistiu por vários anos, incluindo a comercialização de minerais radioativos, fornecimento de elementos de terras raras e outros acordos. Na década de 1950, os esforços nacionais estavam principalmente focados em proteger o conhecimento relacionado à cadeia de produção nuclear. Como resultado, o Parlamento brasileiro estabeleceu o Conselho Nacional de Pesquisa, CNP, que mais tarde se tornou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, para que mais tarde se tornou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Além disso, o Estado recebeu o monopólio sobre o comércio internacional de materiais radioativos e foram impostas restrições às vendas. Para aumentar seu controle sobre o setor, o governo brasileiro firmou contratos com a França em 1953 para garantir a produção de sais metálicos de urânio altamente puros. Em 1955, foi estabelecida a Comissão de Energia Atômica do CNPq, com as suas funções e objetivos principais sendo compreender a utilização atômica do país e supervisionar as atividades relacionadas ao setor. Os primeiros planos para a consolidação da energia nuclear no Brasil vieram através do presidente Juscelino Kubitschek, que sancionou as diretrizes governamentais para a Política Nacional de Energia Nuclear. Além disso, essas mudanças vieram com a criação de comissão especial para realizar estudos de energia atômica no Brasil. O Instituto de Energia Atômica se associou à Universidade de São Paulo para melhorar a pesquisa atômica no programa Átomos para a Paz e também na fundação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, para elaborar políticas públicas voltadas para o setor. Ainda assim, havia uma extensa rede de elaboração nacional para o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, com a participação de políticos, órgãos governamentais, empresas e universidades, visando alcançar objetivos dos planos estabelecidos. A primeira usina brasileira, Angra 1, teve sua fase de construção iniciada em 1972, entrou em operação comercial apenas 13 anos depois, em 1985, com um reator de água pressurizada, PWR, produzindo 640 megawatts de energia. No entanto, nos primeiros anos de sua operação comercial, a usina de Angra 1 não funcionou com capacidade total, pois enfrentou problemas com equipamentos que só foram resolvidos em 1990. No entanto, considerando as características da usina, ela gerou energia em níveis conhecidos internacionalmente. Em 2011, Angra 1
alcançou seu recorde de produção com o fornecimento de equipamentos elétricos para o sistema do reator para Westinghouse, em um arranjo turnkey. Essa modalidade contratual não inclui disposições para transferência de tecnologia dos fornecedores. Angra 2 foi a segunda usina nuclear no complexo nuclear brasileiro, com capacidade de 1.350 megawatts. A construção começou em 1976 e entrou em operação comercial em 2001. A usina utiliza um reator de água pressurizada, PWR, mas de origem alemã. Devido a um acordo em 1975, o lançamento bem-sucedido levou o governo a amenizar os efeitos da região sudeste, a mais populosa do país, devido à crise de abastecimento de água. Desde o início do programa nuclear brasileiro, o principal objetivo estratégico do governo tem sido alcançar a autossuficiência tecnológica, capacitando a indústria nuclear nacional e gerar energia em forma autônoma. O governo dominou completamente a cadeia de fabricação de combustível nuclear devido à conclusão de Angra 2 e à transferência de tecnologia para o Estado. Assim, a capacidade instalada atual é de 1.990 megawatts, com mais de 1.405 megawatts que podem ser adicionados à rede após a conclusão de Angra 3. A autorização para a construção e operação deste último projeto foi concedida em 1975. No entanto, as obras de construção não foram concluídas mesmo após 48 anos. Abordaremos os casos de Angra 3 nesses estudos posteriormente. Em 1979, o Programa Nuclear Brasileiro iniciou um programa nuclear paralelo conhecido como Programa Nuclear Autônomo, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia capaz de propulsão nuclear para submarinos e enriquecer combustível nuclear para produzir armas nucleares em 1990. O Parlamento Brasileiro estabeleceu uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o Programa Nuclear Autônomo, resultando em um relatório baseado nas investigações. Posteriormente, para reduzir as tensões internacionais decorrentes desse programa, o país assinou acordos internacionais para o uso pacífico de energia nuclear. Além disso, ratificou o Tratado sobre Não Proliferação de Armas Nucleares, conforme endossado pelo Parlamento Brasileiro. O Brasil mantém um monopólio legal sobre a indústria de energia nuclear, com a Eletronuclear sendo a empresa responsável por operar o setor da energia nuclear e o governo brasileiro controlando seu conselho de administração. Seu objetivo é operar e construir usinas nucleares e a transmissão e comercialização de energia elétrica gerada por reatores nucleares. A Eletronuclear também é responsável pela aquisição de bens e serviços relacionados ao setor nuclear brasileiro. Através do Ministério de Minas e Energia, o governo exerce controle sobre outras atividades associadas à indústria, como empresas estatais responsáveis pela extração mineral e empresas subsidiárias. Além disso, o governo supervisiona a regulamentação do comércio do próprio setor. Assim, a energia nuclear brasileira é centralizada dentro do governo federal, como a Lei de Governança das Empresas Estatais, definindo as regras para políticas funcionários públicos ocuparem cargos em empresas controladas pelo governo. Ela também estabelece regulamentações para governança corporativa, transparência e metas para empresas dentro do setor. Regulamentações para a energia nuclear no Brasil. O arcabouço legal da indústria nuclear no Brasil passou por várias mudanças desde 1956, quando a CNEN foi estabelecida para supervisionar o desenvolvimento da energia nuclear no país. Essa agência opera sob o escritório do presidente que supervisiona todos os aspectos de energia nuclear, incluindo planejamento, regulação, licenciamento de matérias radioativos, estabelecimento de normas diretrizes para o setor nuclear. Inicialmente, a CNEN era composta por 5 membros, um dos quais servia como presidente. E todos os membros eram escolhidos e nomeados pelo presidente da República. A estrutura, papéis e autoridades da organização permanecem inalterados até 1960, quando a CNEN foi colocada sob o Ministério de Minas e Energia. Posteriormente, após a incorporação da CNEN ao MME, Ministério de Minas e Energia, em 1962, a Política Nacional de Energia Nuclear foi definida e a organização elevada ao status de agência federal. Foi também neste ano que o Brasil estabeleceu o monopólio do governo federal no setor de pesquisa e exploração de depósitos minerais nucleares. O arcabouço legal brasileiro também inclui a promulgação de um decreto
presidencial sobre um acordo básico de assistência técnica com as Nações Unidas e outras organizações internacionais para fomentar a cooperação e transparência no setor. Em resposta às crescentes preocupações com a proliferação de armas nucleares na América Latina, o Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco em 1967, ratificando em 1968. Inicialmente, o Brasil não assinou o Tratado Internacional sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificando apenas em 1998, após 30 anos. No entanto, a Constituição de 1988 estabeleceu que o Brasil não poderia fabricar armas nucleares. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel regulamentou as reservas minerais nucleares. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel regulamentou as reservas minerais nucleares do país para garantir o fornecimento para o desenvolvimento da tecnologia nuclear. O presidente da República também estabeleceu regras para agentes do setor nuclear, atribuindo responsabilidade criminal e civil por danos nucleares, incluindo penas de prisão de 2 a 10 anos, dependendo do crime cometido. Em 1980, o Brasil buscou realizar um planejamento integrado em todo o setor nuclear, visando atender às necessidades de segurança do programa nuclear brasileiro e garantir a invulnerabilidade e proteção dos materiais nucleares, instalações, conhecimentos e tecnologia. Para tanto, o presidente João Figueiredo promulgou um decreto-lei que regulamentava esses requisitos setoriais. No entanto, em 2012, a presidente Dilma Rousseff modificou essa lei, revogando todo o decreto e estabelecendo novas diretrizes para o sistema de proteção do programa nuclear brasileiro. Em 1998, em 1988, reconhecendo a necessidade de uma centralização mais eficaz na formulação de políticas públicas, o presidente José Sarney estabeleceu o Conselho Superior de Política Nuclear para aconselhar a presidência sobre diretrizes governamentais para o setor nuclear brasileiro. No entanto, em 1992, foi revogado pelo presidente Fernando Collor. Após o ano 2000, foram feitas algumas mudanças significativas, como a lei que regulamenta a gestão de resíduos radioativos e estabelece diretrizes e regras para a cessão e construção de locais, a promulgação de emenda constitucional de número 49, 2006, que retirou o monopólio do governo federal na produção, comercialização e uso de radioisótopos com meia-vida curta, para uso médicos, agrícolas e industriais, a consolidação de diretrizes sobre política nuclear brasileira, via decreto, e, finalmente, em 2021, a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa sessão descreveu a evolução do ambiente institucional e regulatório no setor nuclear do Brasil e discutiu as leis que estabeleceram normas e regulamentos para a segurança nuclear e proteção da saúde humana, animal e ambiental no sistema na geração de energia nuclear do Brasil, bem como delineando as responsabilidades e funções dos órgãos reguladores do setor. Casos de corrupção na geração de energia nuclear no Brasil. Em setembro de 2015, o Ministério Público Federal do Brasil apresentou acusações contra as empresas de construção brasileiras Andrade Gutierrez e Engevix, que a Eletronuclear contratou para fornecer serviços. A acusação estava relacionada ao pagamento de propinas ao vice-almirante presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, conhecido como pai do programa nuclear brasileiro. As investigações revelaram que o envolvimento de agentes privados em colaboração no setor público contribuiu para uma extensa rede de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crime organizado e obstrução da justiça. Consequentemente, vários funcionários públicos e empresários envolveram-se em práticas fraudulentas nos processos de licitação e contratos da Eletronuclear para ganho pessoal. Além disso, houve acusações de formação de cartel, particularmente nos processos de licitação para o serviço de montagem da usina nuclear Angra 3. Em julho de 2016, durante a Operação Pripyat, o Ministério Público Federal do Brasil apresentou acusações contra várias pessoas com base em evidências que indicavam a formação de organização criminosa, manipulação de licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. Essas investigações estavam relacionadas a contratos entre a empresa estatal Eletronuclear e as empresas de construção Andrade Gutierrez e Engevix para construir a terceira usina brasileira nuclear, Angra 3. Essas pessoas utilizaram empresas fictícias para facilitar o pagamento de agosto de 2016. A Operação Irmandade expôs indivíduos adicionais acusados
de formar uma organização criminosa e se envolver em falsidade ideológica. As acusações contra os réus envolviam o desenvolvimento de um tipo de núcleo financeiro que facilitava o pagamento de vantagens indevidas, juntamente com outros crimes investigados na Operação Pripyat. Os réus eram responsáveis por empresas fictícias que faziam pagamentos em espécie, como propinas a empresários, empresas de construção e diretores da eletronuclear na construção de Angra 3. As investigações decorrentes das operações anteriores resultaram nas acusações apresentadas em 2017 contra 5 executivos da eletronuclear por crimes cometidos durante seu mandato na empresa. Em março de 2019, acusações adicionais foram apresentadas contra o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, e outros indivíduos públicos e privados.